Alegria? Alegria. Tá. Eu senti euforia, alegria. E aí eu continuei tomando certinho. E eu fiquei tomando certinho Mas você por tinha 2 problema pra anos. dormir? Tinha. Eu tenho desde pequena. Problema E pra você tá me dormir. dizendo que você tomou direitinho? Teve um profissional que te receitou? Estava Sim, fazendo um acompanhamento? psiquiatra. Ok, E aí eu tomava direitinho. ok. Aí um belo dia eu tava indo pra balada e eu decidi tomar fora de horário. Aí eu tomei. Aí eu comecei a tomar fora de horário. Você não fica com sono, gente? Não ficava. Só ficava com sono se eu deitava. Tá. E aí eu comecei a aumentar a dose porque parava de fazer efeito. Aí de 2 ia para 4, para 6, para 8, para 10, até que chegou a Que medo 40. disso. Que medo disso. E você não começou a ter outros, assim, efeitos colaterais, do tipo amnésia, não saber o que fez, tipo, Sim. várias coisas estranhas? Sim, eu tinha Depressão? amnésia. Eu já cheguei a lavar a cozinha inteira e não lembrar. Eu comprei um peru para minha mãe no Natal e não lembrava. Já pintei meu corpo inteirinho de batom. Nossa, tá bom não, hein? E agora, hoje, como que você está controlando isso? Obviamente você teve um vício meio grave aí, Sim, não é, eu doutor? tive 2 internações por conta do Zolpidem. Quando você voltava à lucidez, como é que você se via? Tipo, Eu não se lembrava, deparava... não Hã? lembrava do que eu fazia. Não lembrava? Não lembrava. Eu mandava mensagem para as pessoas e não lembrava. Eita. E hoje, como é que você tá? Hoje eu tomo remédios para dormir, só que eu tomo a dose recomendada, Certinho. dose certinha. Mas como eu sou farmacodependente, os meus remédios ficam ou com a minha mãe, quando eu estou na Trancados. casa dela, ou com a minha esposa, Certo. quando eu estou na casa dela. Certinho. Porque, doutor, 40, quantos, 80 comprimidos? Eu tomo 40, mas cheguei a tomar 85. Como é que não morre? Luciano, esse é um relato que não é raro. Em consultório eu recebo 1 a 2 vezes por mês casos muito semelhantes. Mas fica colocando pílula... Aí que tá, é porque essas pessoas já começam a utilizar a medicação não somente à noite, De manhã, acordou? a qualquer hora em que você quer ter aquela sensação de bem-estar que o medicamento traz, porque foi como, né, você colocou agora há pouco, traz uma Mas não é para sensação, todo mundo essa sensação, né? na verdade, quando já há abuso. Quando há abuso. Por isso que é muito importante desde o início, recomendação médica. Se você toma o remédio deitado, conforme o médico te orientou, não é um medicamento perigoso. Mas, infelizmente... Mas, de novo, né, pra gente não estar aqui fazendo publicidade de remédio, era para tomar para quando tem um problema, no máximo 3 semanas e acabou, né, doutor? Exatamente. E aí, quando você começa a estender o período e cria uma tolerância e aumenta a dose, você se expõe a esse risco de ter, inclusive, quadros delirantes. Nossa. E quando um profissional receita esse tipo de remédio, você que é psiquiatra, avisa que não pode abusar dos quadros perigosos que podem acontecer? Tem essa... Porque ninguém lê a bula. As pessoas têm noção do quanto é perigoso? Hoje, a gente já prescreve muito menos do que no início, né? Quando o Zolpidem surgiu como uma opção, foi muito divulgado, houve um trabalho muito forte, maciço, da indústria farmacêutica, a gente começou a fazer uso, prescrever, sempre orientando, sempre deixando bem claro como fazer, mas Sim. as pessoas são um pouco teimosas, né? Elas sempre acham que dá tempo de até o último minuto antes do sono, do celular cair da mão, mandar mensagem, ir na cozinha fazer alguma coisa, toma um Nossa, que remédio, vou medo. tomar banho. Aí Nossa, começa a acontecer esse tipo de coisa. Bem complicado. Na realidade, são drogas muito, muito sérias e, como ela falou, é como é que você falou? Farmacodependente. Farmacodependente. É uma coisa séria, né? É um vício que não deve ser muito fácil de sair, mas tem jeito, não tem, doutor? Tem jeito, precisa de tratamento e, nesses casos, internação. Então, vocês já fizeram uso, você falou que ficou felizinha. Só que eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu sempre fui muito hiperativa e tinha certo na minha cabeça quando eu contar uma história, começo, meio, fim, muito contínua, muito certo sempre muito certo no que eu ia falar, preparadíssima mentalmente. E aí começou eu indo trabalhar, decorar texto para me apresentar, e eu não lembrava, juro, absolutamente nada. Eu esquecia o que eu comi. Nossa, assim, não dá. 2 da tarde, chegou assim, período de não me lembrar no almoço, Nossa, não dá. meio-dia. Doutor, por que fica com essa amnésia? As pessoas não lembram de nada? Na verdade, os indutores Qual que é o do efeito sono... dele na cabeça? Sim, os indutores do sono, quando você começa a utilizar por um período prolongado, você começa a ter realmente esses lapsos de memória. Volta? A boa notícia é que volta.
Se você fizer o tratamento, se você parar o uso, avisar O o que seu acontece? médico... Na hora, não conecta direito os neurotransmissores? O que acontece? Na verdade, existe uma lentificação do raciocínio. Então, você começa a ter uma dificuldade de buscar aquela tua memória recente. Literalmente fica lenta. Fica Eu lentificado. fico Coisa antiga você letárgica, lembra. Letárgico, Nossa, né? muito Eu fico ruim isso. muito letárgica. Você faz isso ainda? Você fica sem memória? Não às faz vezes? mais efeito para mim. Não faz efeito? Não, se eu tomar um comprimido agora e deitar, não vai acontecer nada. Para mim Tem já não isso. faz efeito. E aí, como é que você... E aí? E aí eu fiz acompanhamento médico, fiz todos os exames, porque o Zolpidem, como o doutor falou, num primeiro momento foi uma medicação muito utilizada. Eu ia viajar, o avião entrava Zolpidem para dentro, né? Para poder viajar a noite Viajar de toda. boa. Mas depois de um tempo mesmo, eu comecei a perceber que estava me fazendo mal. E, curiosamente, eu estava conversando com meu pai, que está aqui comigo, me acompanhando, até porque eu estou tendo muitas crises de ansiedade. Eu falei para meu pai, você lembra que eu te dei Zolpidem? O meu pai, eu dei Zolpidem para ele, meio comprimido, há um tempo atrás. Ele deitou para dormir. E eu estava gravando. Enrolou a língua do meu pai. Ele ficou delirando, minha mãe ficou desesperada, meu marido saiu correndo com meu irmão e ele acabou de me dizer que ele não se lembra desse episódio. Ele acabou de me contar isso no camarim. Eu falei, você não lembra? E não teve também um episódio que você tomou no avião e não conseguia acordar? Teve, quando eu cheguei uma vez nos Estados Unidos, eu fiquei com medo de passar na imigração e acharem que eu estava drogada. Porque eu parecia bêbada. É uma sensação que você fica, os olhos assim, fica truncado, tudo fica, você vai falando meio truncado. Meio enrolado. Eu E já aí vi eu gente tomei muita perdida. água para tentar melhorar. Eu já vi gente perdida no corredor do avião, voo internacional, porque tomou Zolpidem e não consegue voltar pro assento, não acha mais o Nossa, assento. que horror. Então a pessoa vai pra lá, pra cá, você tem que chamar um comissário e falar, olha, deve ter tomado um remédio, localiza, ajuda. Olha, eu sinceramente só parei mesmo, assim, eu falei, eu não posso mais, porque meu psiquiatra falou, se você continuar tomando, você vai ter Alzheimer aos 40 anos. Tem isso também? Na verdade, assim, são tantas complicações, desde alucinações, quadros delirantes, convulsões, pode ocorrer morte. Ela mesma trouxe uma coisa muito Sim, real. muito a questão grave. dela ter vomitado sob efeito de uma alta dose de medicamento. Ela poderia ter broncoaspirado e falecido. Bom, mas também se não Graças a tivesse Deus, tá aqui vomitado, viva. talvez morresse também, porque se não tivesse vomitado, talvez morresse pela quantidade de remédio também. Não pode dar uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória? A gente não tem muitos casos assim. O que a Ela gente tomou tem, 80. mas isso é ao longo de 24 horas, né? Oi? Ao Falou. longo das 24 horas, né? Esses Esses 80, 80 quando ela comprimidos. fala, e os pacientes têm esses relatos, né? De Foi no duas dia caixas. todo. Não, foi de uma vez. Hã? Foi de uma vez. Ah, você se lembra de tirar os 80 comprimidos? Lembro. 80 comprimidos? Não tem nem isso numa caixa? Tem? Tem mais? Não, tem. as caixas são Não. com 20 ou 30. E você foi 1, 2, assim? Eu engolia 20, depois engolia 20, depois 20. Por quê? Porque eu queria me sentir feliz e eu tava muito viciada. Eu tava descontrolada. Completamente. Porque isso Luciana- lembra um pouco de suicídio, né? Parecia uma coisa... Não É. foi, né? Não, foi eu não essa a queria me intenção. matar. Mas eu queria sentir uma alegria enorme. Quando a gente fato fala de- de abuso, né, e de dependência química, é só você fazer uma comparação. Pessoas que fazem uso do álcool, de manhã já precisam do álcool, senão elas ficam angustiadas, começam a tremer. É uma doença, né? É uma doença, é uma realmente dependência. uma doença bem grave. Você estava falando, desculpa, querida. Então, eu nunca tive problema com o sono. O meu problema era com o peso, sempre foi com o peso. Você toma tipo, remédio Então, para emagrecer? há muitos e muitos anos, desde quando eu comecei a trabalhar com o carnaval, né? Eu passei a usar esse medicamento, os medicamentos de emagrecer. O povo falava assim: ah, tal coisa, emagreci 10 quilos. Eu ia lá, comprava e usava. E, não, eu gostei desse daí. Eu já unia aquele que eu estava usando com o outro. E aí foi, durante praticamente 15 anos consecutivos, eu tomei medicamento para emagrecer. E eles não te tiram sono? Não só tira o sono, eu tomei um que ele é inibidor de apetite. Eu não vou nem falar o nome porque todo mundo já conhece, ele é bem famoso. Ele me deixava com sensação de querer matar as pessoas. Nossa, que horror. Não, literalmente. Eu pensava assim, Não é se eu bom pegar não esse aquela remédio. faca... Ai, que horror! Sério? E eu sou a pessoa mais good vibes do universo. E eu ficava numa alucinação tão doida quando eu tomava rindo de ele. nervoso. Mas que eu queria sair, tipo, fazendo coisas horríveis, de matar mesmo. Aí eu peguei e falei, oxi. Melhor tá bom. parar o remédio, né? Foi assim, eu falei, eu vou ficar magra
e assassina na cadeia. É, não vai ser dar bom, não. certo. Mas Tô realmente- rindo, mas não é maldade. Porque Não, a gente tá rindo de nervoso. Não, mas é loucura. Mas é uma doideira. Eu até brinco com essa situação, porque o povo fala assim, porque eu vou tomar esse tal remédio. Eu falo, pelo amor de Não Deus, não toma, seja meu não. amigo. Eu não Nossa, quero que ficar horror. perto de você. Eu fiquei apavorada. Você conseguiu parar? Consegui parar, mas eu consegui parar porque eu ainda tive essa consciência de que aquilo poderia me levar a fazer algo horroroso mesmo com alguém. Mas a questão, eu parei com esse e continuei com outros remédios de emagrecer, porque isso vem com a gente, né? E enquanto eu trabalhei com a minha imagem, com o corpo, com o carnaval, eu tomei remédio de emagrecer assim consecutivamente. E dava assim, sem certo? parar. Emagrecia? Emagrecia. Tanto que até hoje eu fico pensando assim, eu acho que eu vou voltar a tomar um remédio. Porque na época que eu tomava, dava certo. Agora que eu tento fazer os negócios mais assim, equilibradinho, é mais devagar, não dá tão certo. Então, assim, Mas não realmente dá pra querer resultado. matar a pessoa, né? Esses remédios. Mas hoje tem muita coisa nova no mercado, né? Nós temos drogas novas que estão entrando por aí e que também é tão perigosa quanto as antigas Tem que se não tomar forem cuidado. feitas com um profissional. Eu acho que, na realidade, tem que ter sempre o médico Um orientando. equilíbrio. E o médico Um médico, que realmente gente. Um médico. seja, né, assim, de respeito, e- conceituado, que entenda e queira prezar pela sua saúde. Senão... O que acontece é que a gente se sente médico. Nós, brasileiros, não sei se só brasileiros, né? Não, Eu é acho que pelo brasileiro, é. mundo